Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 12 de outubro. Hoje é considerado o dia da criança. E vejo que isso também serve de uma reflexão para o nosso coração. Jesus, por exemplo, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E Jesus sabia o que estava dizendo, porque no coração das crianças brota comportamento, brota reações, ações. Do coração das crianças brota palavras que você fica impressionado com a naturalidade, com a espontaneidade. A criança, ela tem nas suas características mais lindas, talvez a sinceridade é a que mais se destaca. Ela nem se toca que às vezes o pai e a mãe ficou constrangido com o que ela disse, porque no fundo, a sinceridade da criança é pura. É uma sinceridade descomprometida. É uma sinceridade agregadora. Ela fala achando que no fundo, tá dando uma boa notícia. E tia, seu cabelo tá assim. A tia ficou constrangida porque ela tinha uma outra referência do seu cabelo. Então, quando a criança diz, ela não está falando para criticar o cabelo. É como se ela estivesse alertando a tia. Então, do coração das crianças brota sinceridade. Jesus disse que o reino de Deus é de gente que tem um coração parecido com uma criança. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Não confunda um coração de criança com um coração infantilizado. Porque nós vivemos uma época em que muitas pessoas não querem amadurecer. E nós precisamos do amadurecimento. Se não tivermos amadurecimento, as nossas relações elas serão problematizadas. Muitos dilemas enfrentaremos por causa da infantilização. Vivemos uma época de pessoas vivendo quebra nas suas fases, queimando etapas. E por conta disso, sérios problemas vêm sobre a nossa vida. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, o ser humano precisa confiar indistintamente em Deus, crendo que Deus está cuidando de nós, crendo que Deus está nos observando com um olhar de guia, de amor, de cura, de transformação, de ajuste. Nós estamos, digo nós, eu e minha esposa, estamos em Jequié, num congresso. Estou muito feliz em estar nessa cidade. Ontem me aconteceu algo que eu achei muito interessante. Estava conversando com um pastor e sua esposa, e a filhinha deles estava brincando, correndo à nossa volta, próximo à igreja. E ela brincava com uma espécie de trapézio. Ela caminhava naqueles paralelepípedos como se estivesse se equilibrando para não cair. E em dois momentos ela escorregou um pouquinho e o pai estava conversando comigo, mas rapidamente ele esticou a mão para tentar ajudar aquela criança. Outra coisa que me chamou a atenção é que ela virava de um lado para o outro e sempre que vinha algum perigo, por exemplo, um carro que vinha, ela corria para próximo do pai dela. Então a vida é assim. Nós precisamos entender que o olhar de Deus está sempre sobre nós e que a mão protetora dele, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, se esticará para nos ajudar. Agora eu não posso fazer firulas. Eu não posso correr distante de Deus. Eu tenho que caminhar pertinho de Deus. Então eu não posso ser um adultescente, ou seja, um adulto com um comportamento de adolescente ou de criança, mas eu também não posso viver de forma nenhuma uma espécie de crise de identidade a tal ponto que eu não sei se eu sou adulto ou se eu sou uma criança. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus para ser uma criança, mas eu já tenho 40 e poucos anos. Como é que funciona isso? Não, olha bem. Você é um adulto, você tem responsabilidade de adulto, mas você tem um coração de uma criança. Você não tem atitudes infantilizadas, mas você tem comportamento de uma criança, ou seja, um comportamento puro. Isto é, um comportamento que agrada o coração de Deus e que olha para o seu semelhante com olhar sem reservas. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler apenas o versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então eu finalizo essa gota te dizendo que Jesus te convida a ser uma criança. Porque por mais que você tenha uma idade avançada, você pode ter o sentimento de criança.
Você pode ter a pureza de uma criança. Você pode ter o reatar de uma criança. Você pode conviver com o seu coração livre, parecido com o de uma criança. Sincero, parecido com o de uma criança. E muitas vezes nós estamos vivendo como se tivéssemos nas nossas emoções num deserto, areia sendo lançada aos nossos olhos, porque estamos sofrendo o tempo todo. Mas Jesus te apresenta nessa manhã como um oásis no meio desse deserto do teu coração, te dizendo, seja como uma criança, e todas as coisas serão muito fáceis de resolver. A criança disse para o pai, pai, passa o cartão e tira o dinheiro daquela máquina, sabe por quê? Porque ela acha as coisas fáceis. Confia em Deus, que tudo será muito, muito fácil. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque hoje nós comemoramos o Dia da Criança, mas no fundo, o que o Senhor quer nos ensinar é que existe um reino de Deus. E o reino de Deus não é para os inteligentes, os sábios. O reino de Deus não é para os ricos, não é para os bonitos, para os feios, para os altos, os magros, os gordos, os magérrimos, os baixinhos. O reino de Deus é para quem tem um coração entregue como o coração de uma criança. Abençoa, Pai, essa última palestra que eu vou fazer. Abençoa as pessoas que escutam essa gota. Que esse feriado seja um feriado de desfrutar nossa família e de olhar para o céu e agradecer ao Senhor. Pai, me ajuda a não magoar mais as pessoas como um menino. Não falar bobagem, não ser pessimista. Me ajuda, Deus, não pensar como um menino. O menino tem medo de tudo, a criança não. A criança, ela se joga nos braços do Pai. Pai, eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.